Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com a professora Lilian Barros de Oliveira Almeida, ela que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, o curso Direito Adquirido, tendo como aula número 1, Direito Intertemporal, 2, Proteção Constitucional, aula 3, Definição Legal e Núcleo Essencial, a quarta aula, Jurisprudência do STF e a quinta e última aula, Critérios para a Identificação. Lilian, o que vem a ser esse direito adquirido? Como caracterizá-lo? Bom, o direito adquirido, ele é um direito fundamental previsto na Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 36. Mas a Constituição de 88, ela não traz uma definição, né, do que viria a ser o direito adquirido. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela traz a definição. E o direito adquirido, podemos dizer que a definição legal dele seria aquele direito que o seu titular possa vir a exercer. Tá? E essa definição, então, está no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução. Mas você pode concordar comigo que essa definição é uma definição limitada, que ela não serve para resolver problemas de ordem prática. Então, temos que recorrer à doutrina e à jurisprudência para tentar alcançar, né, a essência, o conceito do direito adquirido. Então, eu vou te apresentar primeiro o conceito doutrinário do direito adquirido. E esse conceito seria, o direito adquirido, ele viria a ser um direito subjetivo, consequência de um fato aquisitivo, que se deu por completo na vigência da lei anterior. E esse direito, que seria também um direito que se incorporou ao patrimônio jurídico do seu titular também na vigência da lei anterior. Eu posso afirmar que esse conceito ele foi dado com base na teoria subjetivista do italiano Carlo Francesco Gaba. Tá? Mas, só para complementar minha resposta, eu gostaria de dizer que essa definição é uma definição em abstrato do direito adquirido, mas é necessário, no caso concreto, se verificar a sucessão de leis no tempo para poder se aplicar esse conceito. Okay? Porque só no caso concreto é que podem ser delineados os limites do direito adquirido. Okay? É comum, eu até acho que, não, claro, não deveria, mas, por exemplo, os estados em especial, as assembleias, às vezes aprovam leis, e aí, beneficiando, não, aí não é o caso, mas que um tempo depois chega, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, são declaradas inconstitucionais, mas aí pode esbarrar nesse direito adquirido. Vamos colocar aqui, eu me lembrei, por exemplo, uma ação que teve da a superaposentadoria dos governadores, né? E posteriormente, depois de um tempo, é que isso veio, aí o Supremo julgou, estava errado, não podia, e aí alguns alegaram, mas esse é direito adquirido. Não, excelente a sua pergunta. O Supremo Tribunal Federal, ele editou a súmula 654, né? E essa súmula, ela diz respeito exatamente a essa situação. Ela fala o seguinte, olha, a garantia da irretroatividade das leis, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, ela não pode ser alegada e utilizada pelo Estado que editou uma norma retroativa. Né? Então, os Estados eles não podem simplesmente editar normas retroativas e depois falar, não, mas existe o direito adquirido, no caso. Né? Então, para isso, foi que o Supremo editou essa súmula e ela é utilizada nesses casos. Sempre que a gente fala em direito adquirido, vem sempre na frente. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Queria que você explicasse essa junção. Perfeito. Bom, inicialmente é interessante dizer que alguns doutrinadores acham que o conceito central é o de direito adquirido. Então, nem seria necessário fazer essa diferenciação que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trouxe, né? Porque, no caso, para alguns doutrinadores, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada seriam algumas modalidades do direito adquirido. Eu, na verdade, acho que não. Acho que realmente são espécies diferentes. Eu poderia caracterizar da seguinte maneira. O ato jurídico perfeito, ele seria aquele ato ocorrido inteiramente no passado. Então, ele teve todas as suas características, né, ocorridas no passado e também todos os seus efeitos, tá? Então, são efeitos ocorridos no passado. Então, ele diz respeito a um fato passado. Então, esse é um direito mais do que adquirido, é um direito totalmente consumado, mas que também deve ser protegido, né, diante da ação da nova legislação.
Já o direito adquirido seria um direito mais relativo aos fatos pendentes, ou seja, aqueles fatos que iniciaram o seu desenvolvimento sob a vigência de uma lei, mas continuaram o seu desenvolvimento na vigência de uma outra lei. E aí, a grande questão é identificar, à luz do conceito que eu apresentei aqui, é identificar justamente se esse fato, né, ele se deu por completo na vigência da primeira lei para que ele possa ser considerado um direito adquirido. E já a coisa julgada, ela diz respeito a um direito que também integrou o patrimônio jurídico do titular, mas por força de uma decisão judicial. Então, ele incorporou também, mas a grande diferença em relação, por exemplo, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, é que na coisa julgada, a proteção que se dá, ela se dá por conta de uma decisão judicial que não pode mais ser discutida. Né? Seria isso. Ou seja, uma mesma causa não pode retornar ao judiciário da mesma forma, quer dizer, a mesma situação, retornar ao judiciário para começar tudo a ser discutido novamente. Exatamente. Então, nesse caso, nós temos a chamada até coisa julgada material, porque no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos uma definição do que seria coisa julgada, mas essa definição nós temos que seria de coisa julgada material, mas deve ser seguida até a do próprio Código de Processo Civil. Há de se falar, você poderia dar um exemplo, por exemplo, do ato jurídico imperfeito? Aquela situação que eu disse agora há pouco das superaposentadorias, né, e pensões, seria um ato jurídico imperfeito, que depois, ou não é o caso? Não, eu entendo que não. Nesse caso, para mim, não seria, como eu disse, essa situação que o senhor trouxe foi relacionada a um fato pendente, eu entendo que seria mais no sentido de direito adquirido, não sobre a visão do ato jurídico perfeito. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida nós estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Lilian Barros de Oliveira Almeida, ela que é mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP, é também professora universitária, professora de Direito Administrativo e advogada da União. Daqui um pouquinho, inclusive, nós vamos falar do livro dela, aliás, as outras indicações também, que são bastante interessantes, mas muito se fala em direito adquirido, cláusula pétrea e tal. Agora, há como mudar isso? Uma lei que está prevista na Constituição, considerada cláusula pétrea, que muitos falam, isso é intocável. É de fato intocável ou não há formas, ou só mesmo uma nova Constituição, ou nem mesmo uma nova Constituição? O senhor diz respeito à questão do direito adquirido em face do poder constituinte derivado, seria isso? Bom, a respeito desse assunto, nós temos uma grande divergência doutrinária. Depois eu vou até indicar um livro específico que trata especificamente dessa questão. Então, existe um primeiro posicionamento doutrinário que entende o seguinte, que, na verdade, quando a Constituição, no artigo 5º, inciso 36, fala que a lei não prejudicará, né, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada, seria só a lei em sentido formal, né, no caso a lei ordinária, e não abrangeria as emendas constitucionais. Então, o poder constituinte derivado, ele não precisaria proteger o direito adquirido e também os outros institutos. Mas uma segunda corrente doutrinária entende o seguinte, que mesmo o poder constituinte derivado, ele deve sim obedecer, né, observar também o direito adquirido. Isso por duas razões. A primeira razão seria porque a interpretação do vocábulo lei abrangeria, então, todos os atos normativos especificados no artigo 59 da Constituição. E tendo em vista que no artigo 59, no inciso 1, seria a previsão das emendas constitucionais, então, também esse vocábulo lei abrangeria as emendas constitucionais. E uma segunda razão seria a seguinte, justamente falando sobre as cláusulas pétreas, né, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, no inciso 4, diz o seguinte, que não poderão ser editadas emendas constitucionais para abolir, né, direitos e garantias individuais. E sendo o direito adquirido considerado um direito individual previsto no artigo 5º, inciso 36, essa seria uma limitação material ao poder constituinte derivado, ou seja,
o poder constituinte derivado ele não poderia editar emendas constitucionais para prejudicar, né, para abolir o direito adquirido. Né? E, no caso, uma questão interessantíssima seria falar que a interpretação, né, assim, até que se dá a esse dispositivo, seria que não pode ser editada uma emenda constitucional para atingir o núcleo essencial do direito de garantia individual, e, nesse caso, o núcleo essencial do direito adquirido. E o Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência mais recente, ele tem realmente definido que o poder constituinte derivado, ele de fato deve respeitar também os direitos adquiridos. Isso em diversos acórdãos recentes prolatados. É um tema que, por exemplo, volta e meia surge, principalmente na internet, né? O e-mail dizendo que os deputados e senadores irão acabar, por exemplo, com férias do trabalhador, 13º. Nós estaríamos aí diante de uma situação, é um direito adquirido e ninguém vai mexer? Essa situação, ela diz respeito a regime jurídico, né? E, assim, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que o Supremo definiu que não existe direito adquirido a regime jurídico. E o que seria isso? Seria justamente o regime jurídico de férias, remuneratório, etc., né? E no que tange ao servidor público, seria esse regime estabelecido pela lei. Então, imagina, se a administração pública ela ficasse totalmente engessada, não podendo inovar diante das necessidades econômicas e políticas, sempre poderia ser alegado um direito adquirido. Então, para resolver esse problema, foi que o Supremo ele, criou, né, assentou essa jurisprudência, que ela é anterior até à Constituição de 1988 e que diz justamente que não existe direito adquirido a regime jurídico. Tá, mas aí você tá citando exclusivamente no caso do servidor público ou o trabalhador em geral? Não, no geral também. Eu verifico, assim, que muitas das questões... É claro que, assim, as argumentações são variadas, mas essa situação prática citada, eu entendo também que ela se enquadraria nessa situação. Mas, na minha opinião, não basta se fazer uma remissão a precedentes e eu vejo que tem sido muito frequente a negação da existência do direito adquirido, sempre com base nessa questão do regime jurídico. Então, na minha opinião, se isso chegasse, de repente, a um tribunal, poderia ser resolvido assim. Mas eu entendo que tem que ser analisada a peculiaridade do caso concreto. Então, digamos que venha a ser, de fato, editada uma norma assim que venha a alterar, né, toda essa regulamentação. Antes de se falar que há uma violação a regime jurídico, eu entendo que tem que ser feito todo aquele raciocínio que eu disse de verificar se, de fato, o direito ele foi incorporado ao patrimônio jurídico desse titular e, na análise desse caso concreto, também verificar o delineamento abstrato do que seria o direito adquirido nesse caso. Além disso, esse é um caso interessantíssimo que poderia ser feita uma ponderação de princípios, então, da segurança jurídica, se for no caso do trabalhador privado, né, com essa necessidade de inovação e, por fim, se chegar à função social, verificar se por acaso, a prevalência do direito adquirido da segurança jurídica, nesse caso, ela conseguiria alcançar a função social. E aí, diante de uma análise de toda essa peculiaridade, eu acho que poderia responder essa questão. Porque você vai mexer, inclusive, na CLT. Claro, então não basta. Por isso eu iniciei minha resposta falando, bom, se for servidor público, o Supremo tem essa jurisprudência já definitiva, mas eu critico um pouco a decisão dos tribunais de tão somente fazer uma referência a precedentes jurisprudenciais, porque eu acho que tem que ser desenvolvido todo esse raciocínio que eu falei aqui agora. Tá, agora, nesse caso, ainda que nesse caso do servidor público, o que passou está garantido. Seria a partir da frente? Seria essa ponderação que você citou aí agora há pouco? Não, a ponderação, quando eu trago, no caso, a questão da ponderação, assim, e essa situação que eu digo é de um fato pendente, ou seja, o servidor ele começou, por exemplo, a receber, sei lá, os dias de férias, ou então receber uma determinada gratificação sob um tipo de regime. Depois veio uma outra lei que modificou, sendo que ele está continuando a receber. Então, isso diz respeito a um fato pendente, ok? E a ponderação ela vai sempre caber nessa situação que envolve o conflito de leis no tempo, porque para você delimitar o conteúdo essencial, o núcleo essencial de um direito fundamental, no caso do direito adquirido, no caso concreto é sempre interessante se fazer essa ponderação, porque os direitos fundamentais não são absolutos e também não seria o direito adquirido. Ok. Bem, estou aqui conversando com a professora Lilian Barros, ela que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito Adquirido, e nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Lilian Barros de Oliveira Almeida, ela que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, o curso de Direito Adquirido, tendo como aula número 1, Direito Intertemporal, a aula número 2, Proteção Constitucional, 3, a definição legal e o núcleo essencial, a quarta aula, Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a quinta e última aula, Critérios para a Identificação. Bem, a professora Lilian, né? Ela também mestre, professora de Direito Administrativo e também advogada da União. E aí, nesse ponto, advogada da União, que eu quero lhe fazer essa próxima pergunta. Assim que terminou o curso de Direito, já prestou concurso ou não, esperou mais um pouco, tinha dúvida entre advogar, ser professora ou até mesmo já ingressar na carreira pública? Bom, quando eu me formei, né, eu ainda não tinha decidido qual carreira que eu seguiria, mas eu sabia que eu gostaria realmente de uma carreira no serviço público. Então, logo após a minha colação, eu comecei a me preparar para os concursos públicos e foi então que, uns 6 ou 7 meses depois, eu já passei no concurso público para advogado da União. Eu confesso que não conhecia muito a instituição, mas eu me surpreendi muito positivamente. Então, eu sou advogada da União desde o ano de 2007, tomei posse em 2007, né? E assim, eu sou uma verdadeira entusiasta da carreira da Advocacia Geral da União, né? E da carreira específica de advogado da União. Então, o advogado da União, seja em sua atuação no âmbito consultivo, em assessoramento às autoridades do Poder Executivo, ou então os advogados da União em atuação no âmbito contencioso, na defesa da União em juízo, eles contribuem para a implementação das políticas públicas. Ou seja, para que uma política pública, por exemplo, de saúde ocorra, é imprescindível o assessoramento do advogado da União, junto ao ministro da Saúde. Então, políticas que influenciam todos os cidadãos, elas são implementadas através do assessoramento jurídico que é elaborado, né, que é feito pelo advogado da União. No caso, por exemplo, também das políticas públicas relacionadas à educação, os advogados da União, que trabalham na consultoria jurídica junto ao Ministério da Educação, eles também assessoram todas as autoridades lá presentes. No caso também do Ministério da Justiça, todas as questões relacionadas à política dos índios, à questão de segurança pública, todas elas, por exemplo, elas passam pela celebração de convênios e esses convênios eles têm que ser apreciados pelos advogados da União previamente, através também dos atos normativos, portarias têm que ser examinadas pelos advogados da União. Então, assim, quando eu entrei na AGU, eu fiquei encantada, porque eu verifiquei que através da minha atuação como advogada da União, eu posso contribuir para o país. Isso foi o que me levou realmente a querer continuar na carreira e poder demonstrar para a sociedade o grande papel do advogado da União. Diante disso, dessa sua percepção, quem está saindo agora, e aí vai até a sua dica, né? Quem está saindo agora, que está pensando, ou que não esteja, não é o caso, mas está pensando em prestar um concurso e entrar numa dessas áreas jurídicas. Você, por exemplo, disse que não tinha muito conhecimento sobre a atuação, mas quando chegou lá ficou surpresa e gostou. Mas pode ocorrer o contrário, de repente alguém não gostar e aí, de certa forma, eu posso dizer assim, que perdeu um certo tempo para estudar para aquilo que talvez até passou, mas não deu. Que dica que você daria? Aquilo que você não fez, por exemplo, de pesquisar mais? Eu acho que assim, como eu disse, foi por sorte, né? Eu fui para uma carreira que eu acabei gostando muito. Mas eu sugiro que os alunos que estejam se formando, que eles conversem com profissionais, né? Então, por exemplo, alguns alunos meus, eles gostam muito de me perguntar, professora, mas o que você faz na Advocacia Geral da União? E daí, quando eu, por exemplo, começo a contar, eles falam, nossa, mas que interessante, eu não conhecia essa carreira. Então, de repente, um aluno também que tem um professor que é um juiz. Eu acho muito interessante conversar, né? Não, porque a gente vê na mídia e tudo mais, né, assim, algumas notícias sobre, por exemplo, Poder Judiciário, sua atuação no Ministério Público, mas a dica que eu dou é de conversar com os profissionais para ver como que é na prática a sua atuação. Porque, lógico, você vai estudar ali o regimento interno, você vai ter uma boa noção, mas é aquela coisa bem no marco teórico. Bom, nós vamos aqui para as indicações da professora Lília. Ela nos traz justamente a sua obra, que é O Direito Adquirido, uma questão em aberto. Primeiro, antes de falar do próprio livro, queria que você falasse da capa do livro. Claro. Vamos começar pelo começo, então. Sim.
Bom, então vamos falar sobre a capa. Que chama né? atenção, né? O caracol, Claro. e aí falar de direito adquirido. Esse livro, né, o meu livro Direito Adquirido uma Questão em Aberto, ele é fruto da minha dissertação de mestrado concluída no Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. E o IDP, ele tem uma parceria com a editora Saraiva, então o meu livro ele surgiu justamente da série IDP Saraiva na linha pesquisa acadêmica. E dentro dessa linha pesquisa acadêmica da série IDP Saraiva, a Saraiva ela busca colocar algumas capas que justamente levem o leitor a pensar na relação do desenho da capa com o título da obra. Então, eu vou explicar para vocês qual seria essa relação. Exatamente. Como nós falamos aqui, o direito adquirido ele é protegido pela Constituição, né, no artigo 5º, inciso 36. Então, para demonstrar essa proteção desse direito, foi que se pensou nessa ideia do caramujo. Então, vocês podem verificar que surge essa ideia de proteção justamente em virtude de o caramujo estar totalmente fechado. E, no caso, a questão do direito adquirido é uma questão controversa. Por isso, essa ideia, assim, né, de esse, digamos assim, aspiral, que traz essa controvérsia. E a questão está em aberto, por isso, as águas. Bom, vamos aqui para um outro. Vou pegar esse aqui, da retroatividade da lei de José Eduardo Martins Cardoso. Bom, esse livro é do professor José Eduardo Cardoso, também hoje ministro da Justiça. Esse livro, ele foi muito utilizado por mim. Quando eu escrevi a dissertação de mestrado, eu segui muito o livro do professor José Eduardo Cardoso, justamente na parte que ele fala do direito intertemporal. Então, ele traz uma grande análise, tanto das doutrinas do direito intertemporal, quanto aos conceitos, e o ministro José Eduardo, inclusive, fez o prefácio do meu livro. A irretroatividade das leis e o direito adquirido. Bom, agora... Esse é um livro também bastante clássico, né, de um autor também clássico chamado Limões de França. Então, para quem tiver interesse de estudar sobre essa doutrina mais clássica do direito adquirido, de como foi sua origem aqui no Brasil, eu sugiro a leitura desse livro. Tá. Eu queria só voltar um pouquinho aqui ao seu, porque na verdade nós falamos da capa, mas não falamos do conteúdo. Falei aí com prazer. Bom, e o seu livro, por que você indica ele? Eu indico não é nem só porque é seu, né? Claro, mas assim, eu indico porque o meu livro ele é inovador. Os demais livros, eles simplesmente fazem análise do direito adquirido à luz da Constituição, à luz da lei de introdução. Mas eu, quando faço esse estudo, eu paro e penso, mas o que é o direito adquirido? Então, eu vou para o princípio da proteção do núcleo essencial, para daí tentar se buscar uma definição do que seria o direito adquirido. Eu concluo que o núcleo essencial do direito adquirido deve ser alcançado no julgamento, né, na análise de cada caso concreto, mas por conta disso, como o núcleo essencial ele é variável, a questão acaba ficando em aberto, mas eu também sugiro alguns critérios, 4 critérios no caso, para que se possa reconhecer com uniformidade o direito adquirido no caso concreto. Então, eu entendo que o meu livro é inovador por trazer essa ideia de núcleo essencial. Eu também faço toda uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por área temática do direito. Também falo do procedimento utilizado pelo Supremo, no caso, que seria o procedimento tópico, isso daí também é inovador. E, ao final, eu trago 4 critérios que podem ser utilizados por qualquer operador do direito para verificar, no caso concreto, a violação ou não do direito adquirido. Por isso, eu indico o meu livro. Tá certo. Bem, eu quero aqui agradecê-la pela presença, parabenizá-la pelo tema e lembrar que você também pode participar do programa Saber Direito Debate por meio do nosso endereço eletrônico, saberdireitodebate@stf.jus.br. O programa está disponível na internet, www.youtube.com/saberdireito. Obrigado e até o próximo encontro.